tema da nossa esta noite é descanse, Deus está no controle. Quando nós olhamos para esse texto, nós observamos que mesmo Naamã tendo todos os atributos de um grande homem, de um grande líder, a Bíblia diz que havia algo que o desqualificava para estar no meio da sociedade. Era alguém querido na sociedade, era alguém que tinha a aprovação dos seus amigos, que tinha a aprovação dos seus familiares e tinha até mesmo a aprovação do seu rei. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Naamã chegava em casa, se despia da sua vestimenta, se despia da sua indumentária, arrancava de si as medalhas que havia no seu peito, que lhe identificava como um grande general, era onde realmente ele se mostrava. E um dia a Bíblia diz que levaram uma menina para a casa de Naamã, e essa menina é levada como escrava. Mas preste atenção, na casa de Naamã, quando essa menina está na casa de Naamã, ela olha para sua senhora e diz: quem dera o meu senhor tivesse a oportunidade de um dia estar diante da presença do profeta Eliseu. Ah, se ele estivesse lá, com certeza ele seria curado da sua enfermidade. Quantos estão comigo? Olhe para quem está mais próximo de você e diga: descanse, Deus está no controle. O que essa menina tem é diferente do que essa família, mesmo rica, mesmo poderosa, mesmo com status, tinha. Essa menina foi arrancada do meio da sua família, essa menina foi tirada de dentro da sua nação, essa menina foi arrancada do meio do seu povo, de dentro do seu lar. Mas a Bíblia Sagrada diz que essa menina tem uma palavra de esperança para um homem que aparentemente tem tudo e não tem nada. Porque essa menina tinha uma coisa que a família de Naamã não tinha: o Deus de Israel. Diga comigo: Deus está no controle. É possível que esta é a oração que esta menina faz todos os dias, mesmo se levantando pela manhã e sabendo que é uma escrava, mesmo sabendo que está longe da família, mesmo sabendo que está longe da sua terra, mas ela tem uma certeza: Deus está no controle. É por isso que ela tem uma informação tão audaciosa para sua senhora. Ela diz para sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na frente do profeta que está lá em Israel, lá em Samaria, ele seria curado da sua lepra. A Bíblia diz que Naamã prontamente se levanta, pega a carta com o seu rei e vai para Israel. Mas quando ele chega em Israel, a Bíblia Sagrada diz que ele vai direto ao rei. E quando o rei recebe essa carta, o rei diz: porventura estão procurando tramar alguma coisa contra mim? Quem sou eu? Eu sou Deus para poder curar Naamã. Mas só que o rei de Israel não entendia que Deus estava no controle de toda a situação. Eu vou te levar a entender nessa noite algumas coisas muito importantes sobre o número 7. Porque nós ouvimos, e eu já cansei de ouvir sermões a respeito desse texto. Eu já cansei de ouvir os 7 mergulhos de Naamã, o que cada mergulho significava, mas nunca vi nada biblicamente como o que Deus me passou hoje, e eu quero compartilhar isso com você. Quando Naamã chega em Israel, ele é rejeitado pelo rei, mas o profeta manda notícia dizendo: manda trazer Naamã até a minha presença. Naamã
corre até a presença do profeta Eliseu, e a Bíblia diz que quando ele chega, quem vem ao encontro do profeta, ou melhor dizendo, de Naamã, do capitão da Síria, do comandante do exército assírio, não é o profeta, é o servo do profeta, com uma notícia, e a notícia que ele tem é: vá e mergulhe 7 vezes no Jordão. Naamã sai contrariado, Naamã sai reclamando e dizendo: eu não concordo, eu preferia que ele me mandasse para a Síria, e lá tem rios limpos, melhores do que o Jordão, essa água barrenta, suja. Se eu fosse lá na Síria, eu tinha os rios Abana e Farpar, e eu podia banhar neles sem nenhuma preocupação. Mas um dos moços de Naamã diz assim: é grandes coisas o que os profetas te pedem, vai lá e mergulha 7 vezes. E eu vou te fazer entender nessa noite porque que muitas vezes Deus, no meio da tribulação, no meio da maior dificuldade da nossa vida, a única coisa que Ele vai falar para nós é: descanse, eu estou no controle. Por quê, pastor? Porque justamente toda a ideia do milagre de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus, está em contrariar a nossa mentalidade humana. Nós somos dotados de uma capacidade de pensar, e isso que nos difere dos animais irracionais. Nós somos dotados de uma capacidade de raciocínio que os animais não têm e que nós temos, e por essa questão é que nós rapidamente começamos a raciocinar, pensar, imaginar como é que Deus vai fazer algo na nossa vida. Olha aqui para mim, para você entender. Está no texto, a Bíblia diz que Naamã olha para os seus servos e diz assim: o cara me contrariou, eu andei isso tudo, eu saí lá da minha terra, vi um encontro dele, e eu achei que no mínimo ele ia chegar, colocar a mão sobre a minha cabeça, orar, e eu seria livrado do meu mal. Olha para quem está mais perto de você e diga assim: Deus não vai fazer do jeito que você quer. Quantos estão compreendendo? Você consegue ir comigo até o final? Deus tem uma revelação para nós nessa noite. Eu questionava muito porque Eliseu dá uma ordem para que Naamã fosse 7 vezes no Jordão e mergulhasse 7 vezes, fosse no Jordão e mergulhasse 7 vezes. E eu comecei a fazer algumas anotações, e eu faço isso há algum tempo já, mas hoje Deus me revelou isso e eu quero compartilhar com você em nome do Senhor. O número 7 na Bíblia, durante muito tempo nós traduzimos o número 7 como perfeição. E se nós formos estudar os números na Bíblia, nós vamos perceber que perfeição é 3 e não 7. 7 é plenitude, 7 é completude, 7 é completo. Quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 2, a Bíblia Sagrada diz assim: e foi o 6º dia, amanheceu, anoiteceu e amanheceu, e era o 7º dia, e Deus havia completado a sua obra. E quando Deus completou a sua obra, Ele descansou. Olhe para mim, para você entender em nome de Jesus Cristo aqui, para você entrar comigo na mensagem, para nós viajarmos junto, porque essa mensagem é uma mensagem racional. Por isso que Paulo diz que nós temos que oferecer o nosso culto racional. Olha aqui para você entender. Deus fez a terra em quantos dias? 6. Perceba que em 6 dias, no 7º Ele descansa. Olha para quem está mais perto de você e diga: 7 é descanso. Por isso que a ideia perfeita de Deus é que nós descansemos. A palavra sábado, do original hebraico, sabat, não é um dia semanal, é um termo.
descanso. Toda vez que nós ouvimos a palavra domingo, nós sabemos que significa primeiro, segunda, segundo, terça, terceiro, quarto. Você vai perceber que todos os dias da semana, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto e sexto são identificados pelo seu numeral, mas o sétimo dia não, irmão Isaías. O sétimo dia tem um nome que Deus mesmo deu. Esse é o sabate, esse é o sétimo dia, esse é o descanso. A ideia de Deus é: tudo que tinha para ser feito já foi feito, agora descanse em mim. O que Deus estava dizendo para Adão lá era isso. Adão não entendeu. Adão quis fazer aquilo que Deus já tinha feito. Eva quis fazer aquilo que Deus já tinha feito. Deus disse: eu já fiz tudo, eu estou entregando tudo pronto para vocês. Agora vocês têm o sabate, descanso. Descansa em mim, confia em mim. Coloquei tudo pronto na mão de vocês, agora é só desfrutar do que eu lhe entreguei. Mas o homem não compreende, o homem peca, o homem erra, e a Bíblia Sagrada diz que Deus agora tem que trazer juízo sobre a vida do homem. Mas Deus está preparando para mim e para você, que viríamos depois um tempo de plenitude, de descanso no Senhor. E é sobre isso que eu quero que você entenda nesta noite, em nome do Senhor. Nada do que eu tenho, nada do que eu faço, nada do que eu sou é suficiente para resolver o meu problema. Descanse, Deus está no controle. Eu entendi, depois de muito ler, o que Deus estava dizendo através do profeta Eliseu para o capitão da Síria. Vai lá e mergulha 7 vezes. Ele está dizendo: não é você, não é o seu poder, não é o seu status, não é o dinheiro que você trouxe, porque a Bíblia Sagrada diz que quando Naamã sai lá da Síria, ele enche um carro de prata, de ouro e de tecido, e diz: se eu for abençoado lá, eu vou pagar pela minha bênção. Tem alguém entendendo, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa: não dá para pagar aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus vai fazer por nós. É por isso que nós temos que descansar. Eu vou falar, está na hora de nós pararmos de lutar com as nossas forças. Está na hora de nós pararmos de lutar com as nossas armas. Está na hora de nós pararmos de lutar com os nossos recursos. A palavra descansar aqui não é ficar de braço cruzado, é confiar que existe um poder maior que está coordenando e dirigindo a minha vida. Entenda nessa noite, em nome do Senhor, a palavra 7 é plenitude. O significado do 7 na Bíblia é plenitude, completude, algo completo. Não existe possibilidade de nós alcançarmos nada por mérito próprio. Não existe possibilidade de nós alcançarmos nada por força própria. O que Eliseu está mandando de recado para Naamã é: eu sei que você vem com um carro carregado de ouro, carregado de prata, você tem tecido, mas a sua riqueza não compra o teu milagre. Descansa em Deus, Naamã. Vai lá no Rio Jordão, e quando você tiver mergulhado 7 vezes, você vai dizer: eu aceito a obra completa de Deus sobre a minha vida. Enquanto nós não entendermos isso e não aceitarmos a obra completa de Deus na nossa vida, nós vamos continuar lutando, e muitas vezes lutando sem resultados. Eu queria que você entendesse nesta noite, em nome de Jesus. Tem uma chama ardendo dentro do meu coração, e o Espírito Santo está dizendo para mim: descansa, eu estou no controle. Descansa, eu estou no controle. Entenda isso em nome de Jesus. Nenhum recurso externo será suficiente para resolver o nosso problema, se Deus não estiver com a sua mão sobre a nossa vida. Eu consigo entender o Salmo de número 91, quando o salmista começa a dizer, e ele diz muito categoricamente: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará.
na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu escudo, Ele é meu broquel. Meu Deus, isso é muito forte, irmão. Olha o sentimento que Davi tem ao escrever esse salmo. O sentimento de Davi é: eu posso descansar em Deus. Eu disse, descansar não é cruzar os braços, é crer que Deus está na condução da minha. Lá em Gênesis capítulo 41, um menino é tirado do meio da sua família, porque Deus havia feito uma promessa para Abraão. O menino se chama José. José é arrancado do meio da sua família. Há uma mentira contada pelos irmãos de José para o seu pai. José carrega por 13 anos a ferida emocional do desprezo dos irmãos. Mas um dia a Bíblia Sagrada diz que Faraó amanhece, e depois de um sonho confuso, ele amanhece perturbado, chama todos os sábios do Egito, e ninguém consegue lhe dar uma resposta. Ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Um dia alguém me disse: pastor, o sonho de Faraó. Eu disse: não, o sonho foi dado a Faraó, mas o sonho é de José. Olha para mim aqui, irmãos. 13 anos não é suficiente para pensar que Deus se esqueceu de nós. Não, é 13 anos sem Deus se manifestar de novo a José. Ele se manifesta a José em sonhos lá na casa do pai, mas depois que ele é arrancado da família, por 13 anos, José fica sem ter novamente uma revelação de Deus. É suficiente para qualquer um pensar que Deus havia se esquecido dele. É suficiente para qualquer um pensar que Deus já não estava mais no controle da sua vida. Mas um dia lá dentro da prisão, alguém chega desesperado, correndo, abre a porta da prisão, coloca a chave na porta, e não é aquela chave, ele troca. Eu estou parafraseando, José está olhando aquela cena, o homem corre e diz assim: quem é José aqui? José levanta a mão e pensa: agora acabou tudo para mim, é o final de tudo. Provavelmente Faraó ou Potifar conseguiu me levar para o corredor da morte, vai acabar minha vida agora. Mas a Bíblia Sagrada diz que alguém diz assim: Faraó mandou lhe chamar, é para cortar o teu cabelo, é para te dar banho, é para fazer a tua barba, é para te trocar de roupa, e é para levar para a presença dele. José não está entendendo nada, até o momento em que José chega diante da presença de Faraó, e Faraó começa a dizer: eu tive um sonho, e me disseram que você é o rapaz que pode revelar sonhos. Você é um moço que pode interpretar sonhos. Ele disse: me conta o teu sonho. Enquanto o Faraó está dizendo: eu sonhei com 7 vacas gordas, mas tinha 7 vacas magras, e as 7 vacas magras vinham e comiam as 7 vacas gordas. Mas não ficou só nisso, eu tive outro sonho, e tinha 7 espigas de milhos formosas, bonitas, mas tinha 7 que estavam raquíticas, mas vinham elas, comiam as 7. Você escutou 7 vacas gordas, 7 vacas? Você entendeu 7 espigas de milhos formosas e 7 feias. Mas José está entendendo. É Deus dizendo para ele: descanse, eu estou no controle. Não, você não está entendendo. Deus não dá um sonho para Faraó só para falar sobre anos e tempos de fartura e de miséria. É Deus falando no particular com José: José, foi eu que te trouxe até aqui. Durante 13 anos, parece-me
Parece para você que eu havia te esquecido, mas eu estou te dando uma notícia. Estou no controle. O mesmo sonho que eu te dei há 13 anos atrás, mostrando você reinando sobre os seus irmãos, governando sobre a sua família, eu voltei para dizer: estive no controle durante os 13 anos que você achou que eu havia esquecido de você. Olha para mim, para você compreender isso aqui em nome de Jesus. Não importa quanto tempo Deus fez a promessa ou Deus falou para você que ia fazer algo. Não importa se já passou 2, 5, 10, 15 anos. Eu quero te dar uma notícia em nome de Jesus. Em Cristo toda plenitude, tudo aquilo que é completo já foi feito sobre a nossa vida. Então entenda uma coisa nesta noite em nome do Senhor: Deus já estabeleceu o tempo do cumprimento sobre a sua vida. Apenas creia que Ele está no controle. Eu deixo te falar em nome de Jesus: para de questionar, para de dizer que não está entendendo, para de dizer que é difícil demais. Deus está dizendo: desde a criação do mundo eu estive no controle. Mas a nossa soberba, o nosso orgulho, gera em nós uma autonomia, e essa autonomia é perigosa. A maior preocupação de Deus com Adão e Eva no jardim era justamente a autonomia. Olha aqui para mim, para você entender. Porque Deus diz assim: vocês têm tudo, mas uma coisa só que eu não quero que vocês toquem. Deixa eu te dar uma notícia. A Bíblia diz que existia 2 árvores no jardim. Uma chamava árvore da vida, a outra se chamava árvore do conhecimento do bem. Ô irmão Isaías, todo dia eu tenho acesso à árvore da vida, porque ela foi permitida. Mas no dia que eu vou tomar uma decisão, eu escolho ir para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha aqui para mim, para você entender. O problema estava em Deus? Estava no homem. O problema não estava em Deus. Deus já havia criado tudo perfeito. Eu estou falando sobre plenitude. Estou falando sobre os 7 mergulhos de Naamã. Deus havia criado tudo perfeito. A única coisa que Ele pede para o homem é: não vá e não coma da fruta do conhecimento do bem e do mal. Mas do outro lado do jardim tem a árvore da vida. Mas eles preferem sair da árvore da vida e vir para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que, pastor, que isso está acontecendo? Porque o homem sempre se achou autônomo. Eu vou falar, você sabe por que Deus está confundindo a mente dos cientistas com esse vírus chamado Covid-19? Você sabe por que Deus está confundindo a mente dos cientistas com esse vírus que saiu aí? É porque o homem estava se achando Deus. Olhe para mim, para você entender. O homem, por causa da sua autonomia, sempre se achou Deus. E Deus está dizendo: eu já criei tudo perfeito, não precisa de mais nada. Olha para quem está perto de você, diga: você não precisa de mais nada. Você já tem tudo. O que Deus está dizendo para José através dos sonhos de Faraó é: eu ainda estou no controle, José. É fato que já passou 13 anos. Quantos anos? José tem 30 anos quando ele é chamado para a presença de Faraó. Sabe com quantos anos ele saiu de casa? 17. São 13 anos esperando Deus falar, e Deus não está falando nada. Mas ele está firme, crendo e dizendo: Deus me fez uma promessa, independente de qualquer coisa, Deus está no controle.
Será que nós temos autonomia para dizer isso sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Há um tempo de plenitude que vai surgir aí, e Deus está estabelecendo esse tempo para quem crê. Deus está estabelecendo esse tempo para quem tem coragem de se empoderar da palavra dele. E eu quero que você entenda nesta noite, pelo poder da palavra do Senhor, em nome de Jesus, Deus já colocou na nossa mão a plenitude. A plenitude está em Jesus. O sacrifício perfeito já foi feito, e nós temos acesso a ele todos os dias, todas as horas. Então Deus está no controle das nossas vidas, independente da circunstância. Quando José ouve 7 anos, 7 espigas, 7 vacas, ele está dizendo: Deus está no controle. É a plenitude de Deus trabalhando sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Eu não quero que você saia daqui nesta noite sem compreender. Não é a circunstância que determina a sua vida, é o que Deus já fez por nós. José não deixa se mover pela circunstância, e quando Deus se revela a ele de novo, se revela pelo próprio faraó, dizendo: eu estou no controle. Quando José termina de interpretar o sonho, preste atenção nisso aqui, irmãos, isso é inusitado. Em lugar nenhum haveria possibilidade de acontecer isso. Um governante egípcio pegar um menino que vem lá das terras de Canaã e olhar para todos os seus súditos e dizer: somente eu, no meu trono, terei mais poder do que esse menino. Haveria alguém que tenha o Espírito de Deus como tem nesse menino? Como é que Faraó compreende isso, irmãos? Porque nos 13 anos que Deus esteve em silêncio, e José no Egito, aprendendo tudo sobre o Egito, Deus estava no... Pastor Hernando Dias Lopes diz que José teve que permanecer mais 2 anos na prisão por um motivo. Porque se naquele tempo o copeiro se lembra e intercede por José, José poderia ter sido no máximo um lavador de pratos, um ajudante do copeiro. Mas durante 2 anos Deus construiu a rampa do palácio, para quando o tempo de Deus se cumprisse na vida de José, se cumprisse do jeito que Deus estabeleceu. Eu vou falar. Não questione o tempo que Deus estabeleceu para você crescer, para você desenvolver. Não questione o tempo que Deus estabeleceu para você aprender sobre aquilo que Ele está te dando. Deus havia prometido para José que ele ia ser governador. Na casa de Potifar, olha para mim aqui, ele aprende o quê? Governar. Porque ele mesmo diz assim: nem Potifar, meu senhor, sabe das coisas que existem na casa dele, tudo está debaixo do meu governo. Quando Deus leva, quando Deus leva José para a prisão, lá ele aprende o quê? Governar. Porque quando ele chega na prisão, o chefe da prisão olha as habilidades de José, e tudo que ele coloca a mão e prospera, o cara diz assim: eu vou deixar o governo da prisão na mão desse moço. O problema é que você não entendeu ainda. O problema é que nós não compreendemos ainda. Por mais que a promessa não tenha se cumprido do jeito que Deus disse que seria, nós estamos em treinamento. Só que existe um problema. José não questionou a prisão, José não questionou o Egito e a casa de Potifar. O que ele fez? Aprendeu. Dá uma olhadinha para quem está perto de vocês. Vocês estão assustados, gente. Olha para quem está mais próximo, diga assim: ele aprendeu. Sabe por que às vezes Deus permanece em silêncio? Sabe por que às vezes Deus não fala nada?
Sabe por que diante de algumas circunstâncias Deus permanece quieto? É porque nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Deus já fez tudo perfeito. Já está tudo completo. Já está tudo pleno. Não dá para questionarmos a prisão. Não dá para questionarmos a casa de Potifar. Não dá para questionarmos a rejeição dos irmãos. Não dá para questionarmos a dúvida do pai. Nós estamos sendo treinados para o tempo de plenitude de Deus sobre as nossas vidas. O que Deus está fazendo com esse homem chamado Naamã é testando se ele realmente foi lá no profeta, confiando na sua capacidade, no seu poder, nos seus recursos, ou no Deus de Israel. É por isso que ele está andando e está dizendo: para que isso? Ter que banhar no Jordão? Por que é que o profeta me dá uma ordem dessa natureza? Por que é que o profeta manda eu vir banhar na água lameada do Jordão, água suja do Jordão? Mas é nesse processo que Deus está desenvolvendo nele algo chamado dependência. Deus vai desenvolver em nós algo chamado dependência, porque quando nós estivermos no local que Ele prometeu, se prepare em nome de Jesus Cristo, porque tudo que você fizer lá, tudo que você for lá, vai ser para glorificar o nome dEle. Sabe o que eu aprendi? Algo muito importante, é que tudo aquilo que nós consagramos a Deus, é impossível o inimigo colocar a mão. Eu fui ler a história de Abraão e fiquei impactado, porque em todo lugar que Abraão, olhe bem, passou, ele construiu um altar. Altar era consagração. Só um lugar que ele passou e não construiu um altar. Pergunte aí para quem está perto de você: você sabe onde foi? No Egito. É por isso que a escravidão do povo de Israel foi na onde, irmão? Porque foi o único lugar que Abraão não consagrou ao. Quando Deus disse para Abraão: por 400 anos o seu povo será escravo, ele não disse onde. Ele disse em terra alheia. Mas o único lugar que Abraão passou e não construiu o altar foi no Egito. E foi no Egito que a escravidão de Israel se cumpriu. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é pleno. Não é por acaso que a Bíblia tem algumas coisas questionáveis, não. É para eu e você nesse dia de hoje começássemos a raciocinar a palavra de Deus e dizer: já tem algo pleno para a minha vida. Eu só preciso entender que estou caminhando para o processo da plenitude em Deus. Todo dia que eu me levantar a partir de hoje, eu vou declarar: Deus está no controle. Quando Deus me deu esta palavra hoje, eu decidi no meu coração de todo dia me levantar e dizer: Deus está no controle. Deus está no controle. É o Espírito Santo dizendo para mim, dizendo: descanse, Deus está no controle. Adão não entendeu, mas José entendeu. Olha aqui para mim, Josué entendeu. Eu quero terminar, mas eu tenho alguns textos aqui ainda. Josué, depois de caminhar por 45 anos com Moisés, Moisés morre, ele assume. E quando ele assume, Deus diz: através de você vou fazer o povo herdar a terra. Mas Josué tem uma diferença de Moisés. Olha aqui para mim, eu vou contrariar a sua forma de pensar. Moisés era um líder humano.
enquanto Josué foi um líder espiritual. Percebe que Moisés é um líder com uma humanidade tão encrostada que Deus tem dificuldade de conduzir o povo através dele. Porque quando Deus diz assim, eu preciso tratar com o povo, ele entra no meio. Eu vou tratar com Miriam, porque ela falou, tocou na sua autoridade. Moisés, toca não, Senhor. Você está entendendo, tá não? Toca não, Deus, por favor, poupe a minha irmã. Deus diz, Moisés, esse é o problema. Contigo não dá para nós chegar na terra prometida. Porque quando chegar lá, eu vou ter que estabelecer algumas regras. E lá eu preciso de um líder espiritual. Eu não estou dizendo que Moisés não era espiritual, não. Estou dizendo que a humanidade de Moisés falava muito mais do que a voz de Deus no seu coração. É por isso que Paulo, ao ser questionado, dizendo pelos irmãos da Galácia, lá em Gálatas, se diz assim, Paulo, tem uns irmãos aqui que já mudaram de evangelho. Você saiu e logo depois que você saiu, apareceu outros pregadores aqui, arrastou o povo. Moisés, aí Paulo escreve dizendo, maravilha-me que tão depressa vocês passassem desta, que é a maravilhosa, o maravilhoso evangelho, a maravilhosa graça para outro evangelho. Mas aí ele pergunta, mas persuado eu a quem agora, a homem ou a Deus? Em outras versões ele diz, eu agrado a quem? A homem ou a Deus? Mas ainda que eu agradasse a homens, então eu não seria servo de... Porque eu preciso tomar uma decisão na liderança espiritual. Ou eu agrado a Deus, eu agrado. Uma igreja com 50 membros, todo mundo pensa do mesmo jeito. Imagina um pastor que tenta agradar 50 mentes diferentes. Dá certo, irmã? Dá certo, irmão Isaías? Por isso que o líder espiritual sempre vai ficar com a de Deus. Moisés está tendo dificuldade de chegar com o povo na terra prometida, por isso que Deus diz assim para ele, ei, você não vai tocar os seus pés lá. Mas quando Moisés é levado pelos anjos, o corpo de Moisés é levado pelos anjos, a Bíblia Sagrada diz que vem Deus que revela a Josué dizendo, esforça-te, tem bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, e eu vou fazer você colocar o povo na terra prometida. A diferença é que Moisés era um príncipe, filho da princesa do Egito, criado no pastoreio, formado por 40 anos no pastoreio com ovelhas. Quem é Josué? General, estrategista de guerra. Quando Deus faz com que eles atravessem o Jordão, ele chega diante de Jericó e tem um muro de 7,5 metros de altura. Quem já viu um muro dessa altura? Lá em Jericó tinha 4 metros de largura. Casas eram construídas em cima do muro. Era uma fortaleza impenetrável. Olha aqui para você entender, Josué tem toda a capacidade estratégica de guerra. Mas quando Deus aparece para Josué, a Bíblia Sagrada diz que a voz de Deus diz assim, Josué, vocês não vão pelejar com armas. Por 6 dias, Josué capítulo 6, a partir do verso 28 e 29, por 6 dias vocês vão rodear a terra, e no 7º dia, diga 7, 7 é descanso, você entendeu? No 7º dia vocês vão descansar em mim. Descansar em mim não é deixar de fazer alguma coisa, é fazer o que Deus. Mas no 7º dia vocês vão descansar em mim. Como que nós vamos fazer, Senhor? Vocês vão rodear 7 vezes no 7º dia. E quando rodearem 7 vezes, prepare os homens, toquem as trombetas. E quando tocarem as trombetas, o povo grita. O que vai acontecer? Os muros irão? Quem está entendendo?
Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Diga: Deus está no controle. Não precisa se desesperar, Deus está no controle. Não precisa se desesperar, Deus está no controle. Sabe por que uma semana se encerra com 7 dias e ela começa novamente? É Deus dizendo: eu já fiz tudo que tinha para ser feito, descanse em mim. Descanse em mim. Descanse em. Você sabe quantas vezes na Bíblia aparece o número 7? 375 vezes. Quando Caim é morto, foi Caim? Abel morreu, Caim foi expulso da terra. Nasce um filho. Como que é o nome? Ah não, vocês nunca leram a genealogia não. É a parte mais ruim da Bíblia, né? E não sei quem gerou, não sei quem gerou. Irmão do céu, pensa num trem chato de ler. Mas você sabia que toda genealogia tem um porquê dela estar lá? Sete. Qual que é o terceiro filho de Adão e Eva? 7. Vocês não lembram? Meu Deus, gente. Nasce Caim e Abel. Caim mata Abel. E Caim é expulso da terra de seus. E Caim vai e se casa com as filhas do gigante. Essa é outra mensagem. Mas vem Deus, visita o casal Adão e Eva, e eles têm mais um filho. E esses filhos se chamam agora 7. Olha para quem está perto de você e diga assim: já foi tudo feito. Pleno. Eu vou falar. É que a gente luta demais com as nossas forças. A gente luta demais com as nossas forças. A gente luta demais com as nossas capacidades. Pastor, mas eu não entendo. Eu não tenho que agir. Eu não tenho que fazer. Olha para mim aqui. Sim e não. Pastor, ficou pior, me confundiu mais ainda. Vou te explicar. Qualquer ação sua, qualquer habilidade sua, fora da mão de Deus, você vai ter desgastes. E por mais resultados que você alcança, você vai se cansar. Mas a sua capacidade, as suas habilidades, as suas decisões, debaixo das mãos de Deus, se prepare. Ninguém vai te segurar. Ninguém vai poder limitar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Por favor, nunca mais levante-se sem dizer: Deus está no controle. Vamos usar essa frase como um destravador daquilo que está travando a nossa vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Vamos usar essa palavra profética sobre a nossa vida a partir de hoje. Já está na hora, olha para mim, já está na hora das coisas não darem mais certo. Já está na hora de parar das coisas darem erradas.
Já está na hora de Deus tomar o controle da nossa vida e as coisas começarem a fluir como Deus quer. Já está na hora de Deus tomar o controle da nossa vida. Preste atenção nisso aqui, para que você entenda. Já está na hora de Deus tomar o controle da nossa vida e fazer dar tudo certo do jeito dele, debaixo da mão dele. Oh, você não está entendendo, irmãos? Olha aqui, 6 dias eles iludiam a terra. No 7º dia, irmão Isaías, a Bíblia diz que a ordem de Deus é: faça 7 vezes isso. Agora toquem a trombeta. E a Bíblia diz que quando eles começam a trocar as buzinas, o povo começa a gritar: Josué, oh, o Deus de Josué por nós. Deus está conosco e com Josué. Deus está conosco e com Josué. Em outras palavras, eles estão dizendo: Deus está no controle. E a Bíblia diz que toda a muralha de Jericó começa a se ruir e cair por terra. Hoje eu tenho uma palavra profética para a sua vida, em nome de Jesus. Quando Deus estiver no controle da sua vida e você começar a se levantar e se posicionar e dizer: Deus está no controle, se prepare em nome de Jesus para muralhas começarem a cair por terra. A partir de hoje eu não aceito mais. Tudo que Deus fez é perfeito, tudo que Deus fez é completo, em nome de Jesus. Foi por isso que Ele descansou no 7º dia. Foi para dizer para mim e para você: descansa em mim, fica em mim, eu estou no controle. Ramancho, Ramassu e Andarabadagaia. Deus está no controle. Nenhuma muralha vai permanecer mais de pé, nenhuma promessa mais vai ficar sem ser cumprida na sua vida, porque a partir de hoje você vai começar a executar esta palavra profética sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus está no controle. Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da minha família, Deus está no controle desta igreja, e eu não abro mão da obra que Deus já fez, eu não abro mão da promessa que o Senhor já fez, eu não abro mão das promessas que Deus já disse que ia realizar sobre a minha vida, porque Ele está no controle. Meu Deus, meu Deus, eu preciso terminar, eu tinha muita coisa para falar ainda aqui. Isso aqui vai ser tema de um estudo bíblico que nós iremos fazer em nome de Jesus, no Falando de Bíblia, com mais tempo, em nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Naamã tem que compreender uma coisa. Por isso que depois que ele é curado e ele volta para pagar, deixa eu usar um termo aqui bem, para subornar Eliseu. Eliseu diz: volte para casa com toda a riqueza que você trouxe, porque não foi eu que fiz, foi Deus. Você sabia que o pior de tudo não é Naamã ter que mergulhar 7 vezes, é ele ter que voltar para casa dizendo: tudo que eu tinha e tudo que eu sou não foi suficiente para me trazer uma cura. Olha aqui, mas tudo que ele é, tudo que ele faz e tudo que ele tem é suficiente para mudar toda e qualquer história.